Projeto integrador para o curso de Engenharia de Produção. Tema: Clima, Sociedade e Ambiente. Integrantes: Franciele Pinheiro Sesnick, Lília Maria Lavaini, Marcos Bassi, Mauê Foloni Berbel, Renan Victor Donalonso, Rudes José Prudente. Biodigestor caseiro para a produção de biogás. Uma alternativa de energia renovável demonstrada para uma entidade pública educacional de Bariri, São Paulo. Atualmente, o Brasil produz cerca de 140 mil toneladas de resíduos sólidos por dia. Aproximadamente 60% é matéria orgânica. 70% de toda essa produção é despejada a céu aberto e apenas 3% utilizado em compostagem. Estima-se que 32% desse lixo produzido poderia ser reciclado e transformado em dinheiro. Por enquanto, só 3% dos resíduos sólidos são reciclados no país. A maior parte do lixo produzido mundialmente acaba em aterros. O gráfico a seguir mostra o índice mundial de reciclagem e podemos ver que ele segue muito baixo, sendo que a maior parte dos lixos produzidos tem como destino os aterros. O Brasil tem uma produção de resíduos sólidos por habitante por ano semelhante à de países de primeiro mundo, mas ainda tem um padrão de descarte equivalente ao de países pobres, enviando a maior parte de seus lixos para céu aberto e com pouca reciclagem. O Brasil produz, em média, 387 quilos de resíduos por habitante por ano. Quantidade similar à de países como a Croácia, que também produz 387 quilos, Hungria, que produz 385 quilos, e maior que de nações como o México, Japão e Coreia do Sul. Mas ele só destina corretamente pouco mais da metade da sua coleta, 58%, enquanto esses países trabalham com taxas mínimas de 96%. Em termos de destinação de lixo, o Brasil está mais parecido com a Nigéria, onde apenas 40% vai para local adequado. Uma alternativa para melhorar o sistema de descarte de resíduos em nosso país seria a utilização de energias renováveis que têm como principal matéria-prima os resíduos orgânicos, como, por exemplo, o biogás. O biogás pode ser produzido a partir de um biodigestor que gera combustíveis para fogões, motores e energia elétrica. Um biodigestor é uma câmara de fermentação fechada, na qual as bactérias digerem a biomassa e produzem biogás. Ou seja, é um recipiente totalmente vedado, sem entrada de ar, na qual é colocado o material que será degradado para uma fermentação posterior. Existem vários tipos de biodigestores, porém os mais difundidos são os chineses, indianos e canadenses. Cada um possui sua peculiaridade, porém ambos têm como objetivo criar condição anaeróbica, ou seja, total ausência de oxigênio para que a biomassa seja completamente digerida. Deste modo, o presente trabalho visou realizar a explicitação e a construção de um biodigestor em escala laboratorial, buscando uma aplicação didática, a fim de mostrar alternativas de aplicação e uso de energias renováveis. Nesse relatório, vamos descrever a construção de um modelo experimental de biodigestor caseiro, buscando uma aplicação didática. O protótipo inicial. Inicialmente foi realizada a construção de um protótipo inicial bem simples, para verificarmos o funcionamento prático da produção de biogás, como indicado na imagem.
Após adquirir os conhecimentos teóricos e práticos acerca do tema, foi realizado o projeto de construção do modelo do biodigestor e demonstração do funcionamento do biodigestor, deixando claro todo o processo de criação e argumentando por que utilizar este produto é benéfico ao meio ambiente. Como matéria-prima, no modelo de biodigestor em questão, foram utilizadas fezes bovinas. Entretanto, o biodigestor pode ser alimentado com diversas fontes de resíduos, como fezes de suínos, papel e jornal, sobras de comida, fezes de aves, soros de queijos, lixo urbano, esgoto e resíduos de abatedouros. De acordo com Pécora, o biogás é um combustível obtido através da digestão anaeróbica que remove a matéria orgânica, produz a mistura gasosa e produz biofertilizantes ricos em nutrientes. Quando esta digestão é realizada em biodigestores planejados, a mistura gasosa pode ser utilizada como combustível que possui alto poder calorífico, não produz gases tóxicos durante a queima e é uma ótima alternativa para o aproveitamento do lixo orgânico. Existem vários fatores que influenciam na formação do biogás. Entre eles estão a hipermeabilidade do ar, onde as bactérias que produzem o biogás são anaeróbicas e, na presença de ar, elas produzirão gás carbônico e não metano. A natureza do substrato também é importante. Cálcio, magnésio e potássio são exemplos de substâncias que são inibidoras do processo. Por isso, matérias-primas ricas nestes elementos produzem menos gás se comparado a matérias-primas que são ricas em carbono e oxigênio. A composição dos resíduos é destaque. Quanto maior a concentração de material orgânico, maior será o potencial de geração de metano e vazão do biogás. A proporção de água deve variar entre 60% e 90% do peso do conteúdo total no biodigestor para um efetivo funcionamento. As variações de temperatura também não devem ocorrer de forma brusca. Portanto, a temperatura deve variar entre 10 e 65 graus Celsius, onde a faixa ideal para a produção de biogás é de 32 a 37 graus. Apresentamos o biodigestor como uma solução para o problema de excesso de lixo produzido, promovendo um reaproveitamento de dejetos orgânicos. O custo de implementação é baixo e a aplicação é simples. No entanto, não foram obtidos resultados significativos que possibilitassem uma análise mais precisa dos benefícios trazidos pelo protótipo construído. Ao invés do tempo recomendado, o tempo de maturação foi de algumas semanas, comprometendo assim os resultados finais. Percebemos, entretanto, que ao abrir o protótipo, apresentava um nível de fermentação aceitável, o que sugere que caso o processo ocorra durante tempo suficiente, espera-se ter bons resultados quanto à produção de biogás.